Quais são os maiores entraves para progresso moral? Egoísmo e orgulho e progresso cognitivo sempre acontece. O progresso da inteligência sempre acontece. Mesmo para bichinho. A gente pega um bichinho e a vida vai apresentando problemas. O bichinho tem que procurar comida, tem que resolver como vai pegar, como vai se esconder do predador. O progresso da inteligência, as questões da vida cotidiana sempre vão colocar problemas. Nada é dado de graça. E aquilo que é sentido como dificuldade, na verdade é bênção, porque é um instrumento da espiritualidade maior para que a solução de problemas desenvolva a inteligência do espírito. Então, se vocês já viram, por exemplo, o vídeo de um corvo tendo que pegar um camarão dentro de um tubo e o camarão colocado bem fundo dentro, um tubo mais ou menos longo para o bico do corvo muito longo, ele não consegue alcançar enfiando o bico na ponta, fica muito longe. Então o corvo vai, pega um graveto e empurra com o graveto o camarão de modo que ele caia e o corvo possa pegar e se alimentar com esse camarão no vídeo que eu vi. Essa circunstância sempre vai ser colocada de uma maneira ou de outra na vida cotidiana de todo ser vivo, inclusive de animais que precisam buscar a comida, e a inteligência, o princípio inteligente vai se desenvolver. O princípio inteligente se desenvolve de maneira contínua, é sempre mais, como o princípio íncito que está dentro de cada um, ainda que na matéria ele não se manifeste por conta de uma cortina de fumaça que seja colocada, porque nem sempre é adequado que toda a inteligência do espírito se revele numa determinada circunstância. Então, é possível por diversas situações, não apenas por conta de provas e expiações, às vezes também por estratégia, é possível colocar uma cortina de fumaça que não deixe que a inteligência do espírito se revele em toda a sua pujança enquanto ele está encarnado. Mas o princípio em si constantemente se eleva, progride a inteligência. Sempre. A inteligência, cada vez mais, vão surgindo problemas sofisticados, tanto que basta olhar a sociedade em que se vive hoje, o nível de facilidade e de sofisticação a que chegou. As facilidades para as tarefas cotidianas, a facilidade de acesso a uma série de questões, máquinas para fazer tarefas chatas, a sofisticação de uma casa, se for comparar uma casa de uma tribo qualquer, a casa de um homem moderno é ultra sofisticada, ela tem água encanada, ela tem energia elétrica, ela tem Wi-Fi. Então é muito, muito diferente. Só que a lei quer instruí-vos, também faz parte. Amai-vos e instruí-vos. O princípio no moral nem sempre progride. O princípio moral depende do empenho do espírito para progredir. O espírito quer sentar no degrau, ele não progride. Ele continua com a moralidade lá embaixo, mas a inteligência continua a progredir. Por isso que a partir de um determinado ponto fica tão complicado interagir num planeta com os desencarnados que não quiseram progredir, porque eles não progrediram moralmente. Moralmente ficaram. Então eles continuam cruéis, vingativos, egoístas, orgulhosos, lembrando que os maiores entraves para o progresso moral são egoísmo e orgulho. Quero tudo para mim, não me preocupo com questões éticas, sou um mentiroso, mas vou ficando cada vez mais inteligente e, portanto, cada vez mais sofisticado. Consigo fazer, tenho mais instrumentos para fazer
mal. Por isso que é necessário, às vezes, que a espiritualidade mais alta tome providências, não só por conta da questão do padrão vibratório que fica incompatível, esse é um dos elementos, tudo tem sempre diversas camadas, mas outra questão é, não se pode permitir que a espiritualidade ultra inteligente e absolutamente amoral acesse tecnologias que começam a facilitar, inclusive, o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, prejudicando de maneira tão forte o progresso de todo o planeta. É o que coloca também a necessidade de expulsão a partir de um determinado ponto. A expulsão já está acontecendo, a transição de um planeta de expiação e provas para um planeta em regeneração já está a caminho, de uma maneira muito eficiente, muito brilhante, tal como projetada pela espiritualidade mais alta, mais alta, mais alta, e de uma maneira muito eficiente, o que torna todo mundo muito feliz. Claro que nós não terminamos ainda essa transição, e um instrumento de se fazer levar a progresso, principalmente a progresso moral, é expiação e provas. Porque os problemas cognitivos, os problemas que são colocados, resolva este quebra-cabeça, vai desenvolver o cognitivo. Os problemas fazem resolver o cognitivo. Mas é necessário um viés moral no problema, na tentativa de que o moral, o aspecto moral também seja desenvolvido, isso é necessário. Ah, mas eu não sei, eu não vejo progresso, coisa alguma, e muita gente começa a falar do número de espíritos, mas é incompatível, é incoerente, porque nós éramos tantos espíritos na antiguidade, agora nós somos tantos bilhões, então a conta não fecha. É preciso lembrar que Deus cria o tempo todo. Apesar de haver reencarnação atrás de reencarnação, muitas vezes dentro de um mesmo planeta, é o que leva àquela história, olha, você vai ser jogado ali, você não sai antes que você tenha pagado até o último ceitil. Tem que pagar todas as suas dívidas ali para estar em termos de ir outra vez para o planeta de origem em termos morais. Porque o termo moral muda padrão vibratório. É o que muda padrão vibratório. Aprender a amar, mais do que aprender a resolver problema. O corvo sabe resolver problemas sofisticados. O golfinho sabe, a baleia sabe. E nem por isso existe ali moralidade. É a moralidade que dá a contextura de corpos energéticos que garantem acesso a esferas mais altas, sem ela não chega, nem todo mundo tem. Mas, quando coloca espíritos para progredir dentro de um determinado planeta, aqueles que são dóceis, por isso a brincadeira do manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem gente que não obedece. Aqueles que são dóceis ao alto, não é ser dócil a um líder religioso, não é ser dócil a um ditador, não. Ser dócil ao alto, temer a Deus. Aqueles que são dóceis ao alto progridem muito mais rápido porque não sentam no degrau. E progredindo muito mais rápido, muitos deles, muitos mesmo, que estavam obrigatoriamente em terra num determinado tempo, acabam ascendendo a planetas superiores. Eles não ficam obrigatoriamente dentro do orbe. Eles podem voltar? Podem. O espírito que tem padrão vibratório mais alto pode, por amor, necessariamente por amor, resolver encarnar num planeta que é mais baixo do que sua vibração comporta. O contrário é impossível. Então, a questão da conta matemática não fecha, porque existe um intercâmbio entre os planetas, de todas as maneiras. É o que faz, por exemplo, que nós viemos exilados de Capela. Não, nem todos. Por causa de missão assumida em relação ao alto,
muitos de planetas ainda mais altos encarnam também para ajudar a humanidade que ainda não tenha chegado ao padrão vibratório necessário para isto ou para aquilo, aumentar esse padrão vibratório. Não adianta tentar fazer conta matemática porque os espíritos não estão circunscritos a um orbe específico, porque Deus pode fazer suas alterações e mudanças. E entre os Cristos existe um intenso intercâmbio entre os Cristos. Porque existe, claro, amor entre eles e perfeita colaboração. Sem orgulho, sem guerra de ego, não. Existe perfeita colaboração. Então existe um intenso intercâmbio também. Dizer que seja só de capela não é totalmente verdadeiro. Chegam às vezes espíritos e vão embora espíritos. A conta matemática não fecha, mesmo porque o tempo de retorno de um espírito para a reencarnação seguinte muda à medida em que o planeta vai progredindo. Se a gente pegar a antiguidade, muitas vezes um espírito demora muito para voltar, demora bastante para voltar, porque o número de corpos é limitado, então ele tem que demorar mais, e como ele está menos evoluído moralmente, ele fica mais tempo preso na vingança, como obsessor de um determinado inimigo. Isso impede de reencarnar, muitas vezes, prontamente. Ele fica obcecado, preso naquela situação. Então, isso mexe completamente no quantum de espíritos num orbe. Tá? Não dá para fazer a conta e achar que, não, mas não dá, não fecha, então a reencarnação não existe. É uma visão muito, muito, muito limitada. Não é assim que funciona. Dizer que a reencarnação não fecha por conta da questão matemática é achar que a espiritualidade não tem poder de fazer diferente. E tem, acreditem que tem. Agora, quando se chega num ponto onde é necessário, a tecnologia já é muito alta, e a tecnologia já é bastante alta. Ela não é mais alta do que a espiritualidade permite, porque o acesso é vedado antes que o padrão moral seja suficiente. Tem muito progresso por acontecer, do ponto de vista tecnológico, depois que se complete efetivamente transição. Tanto que determinadas civilizações não têm acesso a tecnologias ultra sofisticadas, não conseguem fazer coisa. Acreditam que existam limitações físicas que não existem da maneira como acreditam que existem, mas vão continuar imaginando que as limitações físicas são assim. Elas não são. É vedado descobrir determinadas coisas. Não pode. Mas a partir do momento em que a tecnologia alcança um determinado patamar e dominar o mecanismo de fusão do átomo, a bomba atômica é um marco para a espiritualidade em relação a essas questões. Mas cuidado que o tempo espiritual não é o tempo de terra. Então, mas isso aconteceu, hein? Aconteceu menos que ontem. Aconteceu há horas para a espiritualidade. É um ponto que já desperta atenção. A inteligência já desenvolveu, chegou aqui, precisa controlar a questão da moralidade para que os tontos não façam tanta besteira. Precisa, é necessário, porque tudo impacta no universo. Pensamento impacta no universo. Imagina a explosão de uma bomba, então é preciso ser monitorado. Ou seja, isso coloca projetado. É projetado. Mais ou menos eu sei quanto tempo demora para desenvolver esse princípio inteligente, assim o assado. E qual é o maior empenho da espiritualidade? É propiciar que o maior número de espíritos possível até que se atinjam ponto de virada na inteligência, tenha feito também o trabalho espiritual. É apresentar as experiências que permitam que o espírito olhe e diga, meu Deus, parece que tem lei de causa e efeito aqui, né? Porque assim, usa a inteligência não só para o cognitivo, mas também para entender quais são as leis espirituais. Porque existem leis que regem o universo.
e as leis em si, como leis, são simples. Precisa aprender a amar, mas como é que eu faço para aprender a amar? Cada um tem que descobrir. Não tem como ensinar a andar de bicicleta, não tem como ensinar a amar. Pode exemplificar. É possível exemplificar. Não é possível efetivamente ensinar. É possível que com o exemplo os outros comecem a copiar e copiando cheguem a isso. E quando chega, vão para esferas superiores, muitas vezes. Quando eu tenho uma situação de desenvolvimento cognitivo com moralidade lá embaixo, inclusive porque alguns dos que ascenderam resolveram não voltar e é uma opção deles. O espírito que consegue atingir esferas mais altas pode dizer: não, vou ficar por aqui, vou cumprir meu progresso aqui. Também preciso progredir, mas não vou voltar para a Terra, não. Outros voltam. Mas aqueles que forem embora, vai ficando quem está menos evoluído. A evolução acontece. Claro que a evolução acontece. Mas sobram, às vezes, muitos espíritos presos, enclausurados em egoísmo e orgulho. Aí é um ponto de atenção. A espiritualidade precisa assumir o controle e limpar efetivamente a casa. O que é esse limpar? Precisa efetivamente sacudir as estruturas para fazer uma limpeza mesmo, porque o padrão da sociedade precisa efetivamente mudar. Existe a necessidade de alterações físicas, que são geográficas, muda o traçado, são geológicas. Também fora a questão de retirada de um orbe daqueles espíritos que não são compatíveis com a tecnologia que vai chegar, com a vibração que o planeta alcança, e é assim que a evolução se faz. Para existir alteração física com geografia mudando, geologia mudando, óbvio que é necessário que aconteça um impacto. Esse impacto já está acontecendo. E esse impacto precisa ser forte. Por que ele precisa ser forte? Por causa do crescimento cognitivo dissociado do crescimento moral. O homem tende, muitas vezes, o homem, não só o homem adâmico, mas o espírito em situação hominal, tende a atribuir a questões não espirituais tudo o que aconteça. Aconteceu isto, porque aquilo, e as explicações científicas sempre existirão, porque a espiritualidade não trabalha dissociada das leis físicas. As verdadeiras leis físicas, não aquelas que o homem já descobriu. A espiritualidade trabalha através de leis. A interação entre espírito e matéria, entre energia e matéria, se é que a gente pode dizer que sejam coisas diferentes, ela acontece através de determinadas leis. E essas leis são imutáveis porque são leis do Criador. Mas o homem olha e diz: não, se a coisa não é grandiosa, ele atribui as transformações a eventos geológicos normais, sem interação espiritual, sem controle espiritual, e o controle existe. A maneira como o Sol emite suas flares, por exemplo, a tempestade, etc., solar, era totalmente determinada pelo trabalho de espíritos de altíssima vibração. É controlado e não é fumacinha. É controlado com tecnologia, é intencional para causar a transformação que tem que causar. Para quem olha do ponto de vista de terra, é necessário olhar a partir do alto toda a transformação. Para quem olha de uma perspectiva de crosta, é para olhar mesmo, entendendo que existe um Senhor Deus do universo que controla tudo e que vai marcar absolutamente o céu para deixar inequívoco. Isto aqui não é acaso, isto daqui é efetivamente comandado pelo alto. Para que ninguém acredite que isto é porque é assim mesmo. Não, é para que seja inequívoco, porque o fato de ser inequívoco pode, esperamos, provocar naqueles que são mais resistentes, a percepção, finalmente, de que é necessário evoluir do ponto de vista moral, que é o grande objetivo, porque o cognitivo já está muito na frente. E é preciso parear os dois aspectos do espírito, o
cognitivo e o moral. Qual é a questão aqui? Quando eu me torno dócil à elevação moral que é necessário construir em mim, fica desnecessário sofrer as consequências mais drásticas, porque eu já aceito, eu já sei. A minha maneira de aprender é diferente. Não quer dizer que não sofra as consequências físicas, mas a maneira como experimenta essas consequências físicas pode ser muito tranquila, muito em paz, diante seja lá do que for, sem o drama, sem o não, com a perfeita noção de que todos são espíritos numa experiência de carne que é transitória por excelência e que Deus coordena absolutamente tudo, não vai coordenar a transição, porque sim, existe uma governança no planeta, mas essa governança responde ao mais alto. A governança não é uma questão de confundir o que seja Jesus Cristo, vou dizer propositalmente porque existe uma confusão que não corresponde à realidade, mas a coordenação é do governador do planeta. Mas existe o mais alto, existe um Deus criador de todas as coisas que supervisiona, que é cuja vontade se cumpre na questão da transição, de toda a transição. Esta não é a primeira coordenada sequer por Yeshua. Quando se cria este grupo, e se cria com um tempo determinado antes do ápice do ápice. Por quê? É o tempo de chamar a vamos evoluir moralmente, vamos aprender a rezar, vamos aprender a nos conectar, porque recitar sem conexão entre a sua energia, o seu coração e a voz não movimenta nada. É necessário aprender a rezar. Então o grupo aprende a rezar e aprende a se preparar para todo o trabalho que vem depois, porque depois de ápice de transição, a casa é chacoalhada literalmente. É necessário colocar as coisas no lugar a partir de uma perspectiva diferente, e que é a perspectiva do mais alto. Toda transformação ocorrerá para o melhor, e é essa noção que é necessário manter durante o tempo. Recolha-se. Não é época de estar pensando para onde vai viajar, a ceia de Natal, ou não. É época de estar pensando como é que eu vou evoluir moralmente. Não é que não possa participar da ceia de Natal, não é isso que estou dizendo. O mais importante hoje é, puxa vida, como eu faço para aproveitar esta oportunidade para, antes que a água suba, perceber que existe algo que deve ser feito por mim, e aquilo que deve ser feito por mim não pode ser feito pelo outro, nem mesmo pelo mais alto. Se eu resolvo que eu não vou fazer, o mais alto não fará a minha tarefa, aquela tarefa fica sem fazer. Existem consequências sobre quem não fez porque não fez, mas a tarefa da pessoa, pela pessoa, fica sem fazer. Outro pode chegar e cobrir a situação. Mas os tempos estão efetivamente chegando. Hora de saber. Mais importante do que a despensa estar cheia. Mais importante do que eu ter avisado meus parentes. Mais importante do que qualquer coisa é eu entender que devo ser dócil à alteração dentro de mim. Chega de evoluir do ponto de vista cognitivo. Eu fico muito inteligente, e existe um descompasso muito grande entre a minha inteligência e a minha capacidade de amar. Então, o fundamental é perceber toda essa transição, todas as questões que acontecem e que vão atingir todos, sem coitadismo, com a confiança de que o Pai toma conta de tudo e de que cada um será colocado no lugar certo. A intuição existirá, mas, claro, que sempre existe livre-arbítrio. Eu posso optar por desobedecer meu mentor. Aliás, quantos não optam por fazer ouvidos de mercador e desobedecer o mentor? Ah, mas eu não tenho mediunidade. Não interessa. Todo ser humano encarnado em terra tem um mentor. Cada ser humano encarnado em terra estará com seu mentor. E seu mentor irá
soprar ao seu ouvido, faça isto ou faça aquilo. Nessa situação, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, mas e se for o obsessor quem falar? Aprenda a distinguir a energia pelo amor. O mentor sempre vai falar com amorosidade, a energia do amor. A energia do mentor não vai ser dizer pule pela janela. A energia do obsessor pode ser sim, pule pela janela, é o espírito.